Senhor. Hoje, neste dia, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E também o Papa Francisco dedicou hoje ao Dia da Palavra de Deus. E é com alegria também que a gente pode ver, na primeira leitura do livro de Neemias, a gente pode ver que, quando isso aconteceu, foi mais ou menos 444 anos antes de Cristo. Então, o povo que tinha sido deportado, preso na Babilônia, eles são resgatados e retornam novamente para Jerusalém. Quando o povo chega em Jerusalém, tudo está no caos, tudo está destruído. Eles precisam ali recomeçar, renovar novamente tudo o que se tinha havido perdido. É por isso que Neemias, o sacerdote, ele precisa de algo que pudesse novamente reunir aquele povo. Ele precisava de uma arma. Qual arma foi essa que ele utilizou, que ele conseguiu encontrar? Diante de tanta devastação, ele achou a palavra de Deus. E quando Neemias, ele abre essa palavra de Deus que o povo reúne, o próprio texto vem nos dizer que o povo se ajoelha, bendiz a Deus, diz amém, porque a palavra é proclamada. É esse o respeito que eles tiveram. Quando a palavra é proclamada, Deus é adorado. E é nesse sentido que também a liturgia vem nos mostrar. Porque diante de tudo isso que aconteceu, a palavra é proclamada, o povo volta novamente ao redil do Senhor. Quando Neemias lê a palavra de Deus, o povo aclama. O povo também se alegra diante da palavra de Deus. Parece que Neemias ele está dizendo a cada um de nós neste momento. Quantas vezes nos alegramos com a palavra de Deus proclamada? Quando a gente vem à missa ou à celebração, a palavra é proclamada, parece que a gente reflete e dentro da gente nasce aquele desejo de conversão. Puxa vida, hoje a palavra de Deus tocou no meu coração. Hoje a palavra de Deus me fez chorar. Hoje a palavra de Deus acalmou o meu coração. E essa é a força transformadora da palavra de Deus. A palavra por si só, ela já tem essa força. E é capaz de mudar a nossa vida. E com essa transformação, a gente vê que aquele mesmo povo que se alegrou com a palavra de Deus, alguns capítulos mais para frente, a gente já vê o povo chorando. Mas por que será que aquela mesma palavra que trouxe alegria faz com que eles choraram? Porque o que estava sendo proclamado não era o que eles estavam vivendo. E é por isso o motivo do choro. Porque assim como ela transforma, ela tem a capacidade de mudar as nossas vidas. Quantas vezes, diante de algum sofrimento, também a gente busca a palavra de Deus? Quantas vezes choramos? Quantas vezes nos alegramos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é que nem uma espada de dois gumes. Ela fere, mas também ela nos cura. Assim como ela nos fere e nos cura, ela tem o dom de transformar a nossa vida. Quantas vezes nos sentimos tocados por essa palavra de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes choramos? Quantas vezes precisamos buscar a palavra de Deus e amá-la? E é por isso que Neemias, ele se coloca diante daquele povo. Como o próprio texto vem nos dizer que ali ele ergue um tabrado e anuncia a palavra de Deus. Em adoração, o povo aclama e bendiz a Deus. Essa é a nossa atitude, deve ser também de respeito com a palavra de Deus. Podemos ver que no Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus caminha pelo deserto, depois do batismo do Senhor, Jesus é conduzido ao deserto pela força do Espírito Santo, porque no batismo Jesus já recebeu o Espírito Santo. Ele ali passa por aqueles 40 dias de deserto, de tentação. Jesus busca força
com a graça do Espírito Santo. Todo o Evangelho a gente vê Jesus sendo guiado e impulsionado pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a vida do Jesus. Em nosso batismo também recebemos a força do Espírito Santo. E somos motivados e impulsionados por esta força, que muda a nossa vida e que nos transforma. Podemos ver que Lucas, ele vai descrever o Evangelho, ele mostra em algumas partes que ele diz: muitas pessoas tentaram escrever a história dos acontecimentos que já se realizaram entre nós. Como vos foi transmitido que desde o princípio foram testemunhas oculares da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Então ele vai dizer que tudo foi buscado. A palavra de Deus é viva. Jesus viveu realmente entre nós, para que tudo o que foi transmitido era verdadeiro. E ele vai dizer que ele escreve aos excelentíssimos Teófilos, aos excelentíssimos filhos de Deus, aos amigos de Deus. Nós também somos amigos de Deus, somos filhos amados de Deus. Por isso que a mesma palavra que foi dita a eles também vem a nós, vem a cada um de nós, para que possamos também ver a solicitude de sua palavra. Podemos ver que Jesus, depois que ele sai do deserto, ele volta para a Galileia com a força do Espírito Santo. E a sua fama, aonde Jesus vai passando, ela vai se espalhando e vai multiplicando, porque aonde Jesus passava, ele curava, ele libertava, e ele mostrava ali o início da sua missão, e todo o povo seguia Jesus. E é nesse sentido também que, quando Jesus ele chega na Galileia, que a gente pode ver que Jesus ele andava nos templos, ensinando e proclamando a palavra de Deus. Ali também Jesus proclama a palavra de Deus. Ele pega o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para libertar os cativos e aos cegos para recuperar as vistas, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Podemos ver que Jesus, essa foi a sua missão. Jesus sempre permaneceu ao lado dos pobres. Essa foi a missão de Jesus, ir ao encontro dos sofredores. Por isso que Jesus ele diz: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, ao cego recuperar as vistas. Quantas vezes nós também nos encontramos nessa situação de cegos, de cativos, presos no pecado, presos na raiva, no rancor. Quantas vezes nos deixamos levar por esses sentimentos ruins? E como o cego não vê, muitas vezes a gente não consegue enxergar os nossos pecados. E é nesse sentido que Jesus vem nos curar e vem nos libertar. Segunda leitura da primeira carta do livro de São Paulo. São Paulo vai ao encontro da comunidade de Corinto. Quando São Paulo chega na comunidade de Corinto, ele vê que muitos daqueles membros não estavam vivendo e não tinham a unidade de Jesus dentro daquele local. E é por isso que ele faz essa descrição do corpo e dos membros. Jesus é a cabeça, a comunidade é o corpo, nós somos os membros. Ele descreve aqui no final da segunda leitura. Todos somos membros, todos juntos vivemos essa comunidade, cada um com seus dons, cada um com seus carismas. Por quê? A comunidade de São Paulo não estava vivendo. Havia naquele momento intrigas de hierarquia, né? Aqueles que eram mais altos eram tidos como mais honrosos, aqueles que eram menores, menos honrosos. É assim a nossa vida de cristão. A gente precisa ter esse discernimento. Quantas
Quantas vezes também nós passamos por esses momentos. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um carisma. E por isso somos membros do corpo de Cristo. E Jesus nos ensina: o que eu estou fazendo com esse dom? O que eu estou fazendo com esse carisma que Deus me deu? Será que realmente eu estou colocando a serviço de Deus? Será que eu estou deixando ser conduzido por Deus? É isso que a liturgia quer nos mostrar hoje, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e pode transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.